povo de Deus, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. A Igreja Universo em Cristo, Fé em Ação, o nome já está dizendo Fé em Ação. É para estar sempre movimentando a sua fé, sempre. Não é campanha não, tá? É fé, movimentar a fé, para a fé não ficar parada. Então a gente está sempre lendo a Bíblia, a gente está sempre lendo a doutrina. E graças a Deus por isso, eu louvo e agradeço a Deus. E hoje nós vamos continuar a história de Jesus de Nazaré até chegar a Jesus Cristo. Porque me fizeram essa pergunta. Por que Jesus de Nazaré e por que Jesus Cristo? Então, ele aqui, ele está sendo como Jesus de Nazaré. Porque ele nasceu de Maria, ele veio cumprir a profecia do profeta Isaías. Então, ele é Jesus de Nazaré, porque ele mora em Nazaré. Ele nasceu em Belém, mas veio com seus pais, Maria e José, e estão vivendo na cidadezinha em Nazaré, em Israel. E hoje ele foi apresentado no templo com 8 dias, né? Com 8 dias a criança era apresentada, principalmente o homem é apresentado a Deus como se fosse o batismo, né? Então a gente não usa, na Bíblia não usa água para batizar a criança, usa apenas a oração do servo de Deus para apresentar aquela criança a Deus. Então ela, Maria, ela foi no templo apresentar o Senhor Jesus com 8 dias de vida, ele foi circuncidado e depois ela foi apresentar ao profeta que já estava esperando o Salvador da terra. Aleluia! Ele já estava em avançada idade, mas Deus prometeu a ele que antes deles morrerem, ele, principalmente ele, Zacarias, ele ia ver o Salvador de Israel. Aleluia. Amém? A Bíblia aí é Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 2, versículo 39. Nós vamos começar hoje, né? O menino Jesus no meio dos doutores. Tá vendo? O menino Jesus. Ele era menino. Aqui ele era menino ainda, criança. Estava com 12 anos. Vamos ver. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de quê? De Nazaré. Tá vendo? Por isso que ele chama Jesus de Nazaré. Ele era conhecido assim. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Você veja que Jesus, mesmo ele estando no seu corpo de carne, como a gente, ele já tinha toda a sabedoria do espírito, porque ele era 100%, metade homem, metade Deus. Entendeu? Ele era 100%. E você vai ver que ele, como homem, ele cumpriu tudo. E ele, como Deus, ele é Deus para sempre. Amém? Então, aqui ele já dava aula para os doutores lá. Olha só, os doutores da sinagoga. Então, ele diz aqui, ó. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Claro, o Espírito do Senhor estava sobre ele, né? E Deus enviou Jesus para morrer por nós. Então aqui ele já estava, ele ia no templo, quer dizer, na igreja, e ele falava que os doutores, os bambambam, os fariseus da época, que eram os escribas, os homens que escrevia, que fazia, que eram os doutores da lei, que ensinavam a lei mosaica, o que eles faziam? Eles ficavam admirados de ver a sabedoria dele, mas lógico, ele é o criador de tudo, entendeu? Mas eles não estavam entendendo que aquilo ali era especial, amém? E Deus, é assim que Deus faz, ele usa aquelas coisas simples, né? Como é que um menino, filho de carpinteiro, com toda essa sabedoria? Porque o carpinteiro era uma profissão simples, né? Como qualquer pessoa, mas daí uma pessoa tão ilustre, tão inteligente como esse menino, porque ele era o próprio Deus, amém? Aleluia, a história de Jesus é linda. Então, diz aqui, ó, e ele crescia em sabedoria e todos ficaram admirados, ele estava sobre ele. Ao 41, ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. O que era a Páscoa? A Páscoa era o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, Deus mandou que eles marcassem aquele dia, né? E todos os anos eles
subir a Jerusalém para festejar esse dia que era o Êxodo, né, que chama Êxodo, é a saída deles do Egito. Então, todos os anos, eles subiam, os judeus que estavam espalhados por aí, eles vinham para Jerusalém para celebrar a Páscoa, que a gente celebra aqui com chocolate, com tudo, mas os judeus não. Os judeus, eles celebram com toda aquela coisa, a mesa farta daquelas frutas, né, específica da região, com bolo, já simbolizando o quê? O Senhor Jesus, que mais tarde você vai saber. Amém? Então eles iam festejar a Páscoa, perdoavam uns aos outros. Amém? Como a gente faz aqui, né? Então, eles iam todos os anos subir a Jerusalém, tá vendo? 41. Todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, quer dizer, Jesus, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, né? Segundo as tradições. Amém? Pega a sua Bíblia aí, Lucas 2, hoje nós paramos aqui no versículo 43. Vamos lá. Aí vocês sabem que aqui nós paramos aqui no 42, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Tá vendo? Aquilo que eu falei. Aí diz assim, e regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam os seus pais. Quer dizer, ele ficou lá no templo. Enquanto eles estavam lá na festa, Jesus estava no templo aprendendo a palavra de Deus. Pensando, porém, eles que viria na companhia deles, pelo caminho, andar o caminho de dia, e procurava entre os parentes e conhecidos, e não encontrava o Senhor Jesus. E como não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele, tá vendo? Jesus estava no templo, o tempo todo Jesus estava no templo. Jesus não foi na festa comer, cara. Tudo bem, ele poderia fazer isso, mas o que ele veio fazer, a função, ele estava ligado no que Deus deu a ele, que era a missão de ser o Salvador da terra. Então ele estava no templo aprendendo a palavra. Você gosta de ir à igreja? Se você gosta de ir à igreja ouvir a palavra de Deus, você é de Deus. Tem pessoas que dizem que, não sou muito de igreja não, mas eu creio em Deus. Não, meu irmão, a palavra de Deus é importante. Você tem que ir na casa do Senhor, né? Visitar a casa do Senhor, ir na casa do Senhor, congregar, abraçar seu irmão, falar com ele, ouvir a palavra de Deus, que ela sai direto do altar para o teu coração. Amém? Através do pastor, através dos sacerdotes, através de qualquer pessoa que esteja pregando a palavra. Desde que esteja pregando o evangelho da graça, da verdade, Deus está abençoando aquela pessoa e abençoando você também, tá bom? Por isso que é importante você ir na igreja. Você vê, o Senhor Jesus estava no templo, conversando com os fariseus, com os doutores da lei. E Maria pensou que ele estivesse junto e eles foram embora. E voltaram para ver onde que ele estava. Aí diz aqui, ó. E como não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. Ele já estava bem longe, né? E aconteceu que passado 3 dias, olha só, passado 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando. Olha só, eles já passaram 3 dias e eles não acharam Jesus. Quando voltou no templo, ele estava lá. Você vê, 3 dias, porque a festa lá era 7 dias. A festa em Jerusalém era 7 dias de festa. E aquela comelância, aquela comida, e todo mundo louvando. Glória a Deus, né? É tão boa festa, eu adoro festa. Mas Jesus, ele estava onde? Estava no templo. Estava no templo, falando da lei de Moisés para eles, e eles ficaram maravilhados, porque como é que pode uma criança de 12 anos saber aquilo tudo? Se ele nem entrou nas aulas lá dos sacerdotes, nas aulas lá dos fariseus, e ele sabia de tudo, porque ele era Deus, amém? Glória a Deus. Então eles voltaram e encontraram Jesus no templo, no meio dos doutores, tá vendo? E ouvindo, interrogaram. E todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e a resposta, tá vendo? A resposta dele era brilhante.
E quando viram, maravilhavam-se. Os pais maravilhados. José e Maria viram que ele estava no meio dos doutores e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosamente te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. Amém? Está vendo? Jesus mostrou a ela que ele não era filho dela, mas que ele obedecia ao Pai do céu. Ao Pai do céu. José era o pai somente aqui da terra, mas ele era o Pai celeste. Ele veio em obediência ao Pai. E eles não entendiam ainda por que falavam assim dele, né? Maria estava surpresa quando Jesus chegava. Ele era especial, então ela ficava como mãe, né? Ela dizia: meu Deus, que menino, todo mundo quer falar com ele, todo mundo quer ouvi-lo. Aleluia, que maravilha, né, com a mãe, né? Saber que seu filho é querido, assim, né? Pois é, então José e Maria ficaram admirados dele falar assim: não vê que eu tenho que estar na casa do meu pai? Para eles entenderem que ele, por enquanto, estava ali, mas que mais tarde ele ia seguir o caminho do Senhor Deus. Amém? No capítulo onde nós paramos ontem, diz assim, ó, aqui no capítulo onde nós paramos ontem. E desceu com eles, quer dizer, Jesus desceu com eles, voltou para Nazaré. E foi para Nazaré, por isso que ele é chamado Jesus de Nazaré. E lhe sujeitaram. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas, está vendo? Ela dizia assim: meu Deus, esse menino é especial, não é possível. Todo mundo se admira dele, o que ele fala. Ele era o Senhor. E ela, como mulher de Deus, ela estava entendendo, mas ao mesmo tempo não entendia, entende? Mas ela ficava feliz. Você não fica feliz quando a pessoa agrada teu filho? Então, ela estava feliz, ó. E guardava no seu coração estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e os homens. Amém? Está vendo? Jesus crescia, ele estava com 12 anos. Então, quando ele vai chegando à idade adulta, é que ele começa o ministério. Mas lá na frente você vai saber. Amém? A Bíblia, aqui no capítulo 3 e no versículo 21, diz assim: o batismo de Jesus. Está vendo? E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele aos céus, o céu se abriu. Olha só, chegou a hora de Jesus se batizar. Ele já estava grande, né? Já passou esse tempo. Ele já estava adulto. Ele já estava com 33 anos. Lindo, né? Ele foi criado em Nazaré com Maria e José. E agora ele estava com 33 anos. E aqui começa o ministério dele. O batismo nas águas é para o arrependimento dos pecados. Quando a gente se batiza nas águas, foi o caso de João Batista. João Batista veio na frente falando de Jesus, que ele viria, o Messias viria, que estaria na terra. Mas muita gente deu pouco ouvido, mas Jesus já estava ali. E Jesus chegou para batizar naquele dia que ele estava batizando muitas pessoas, muitos judeus, muitos israelitas. Amém? Jesus chegou para ser batizado. Por quê? Porque ele tinha que cumprir a lei, né? Ele tinha que batizar, porque ele estava no seu corpo de carne, sujeito a pecado como nós. Nós não somos pecadores desde Adão? Então, mas quando Jesus veio, Jesus limpou o nosso pecado de Adão. Mas ele ainda estava na terra, ele ainda ia fazer tudo por nós. Mas aqui ele veio cumprir a lei de Moisés, né? Que era batizar, arrepender-vos, que é para o batismo. E João Batista era o pastor na época. Ele batizava as pessoas no Rio Jordão, lá em Israel. E Jesus chegou nesse dia para batizar. Então, olha só, ele batizava, o céu se abriu, tá vendo? O céu se abriu quando ele chegou na água, que João Batista batizou ele, que ele saiu, o céu se abriu. Por quê? Porque
porque ele é o Filho de Deus. Aleluia. Amém? Então o céu se abriu e Deus falou com ele. Amém? Vamos ouvir aqui. E Deus falou, ó, o céu se abriu. E o Espírito de Deus sobre ele em forma de quê? Forma corpórea, como uma pomba. Tá vendo? O Espírito Santo naquela época não se manifestava como ele se manifesta hoje, como todos nós, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Era a promessa de Deus derramar o Espírito Santo dele sobre todos. Mas primeiro Jesus tinha que cumprir isso aqui. Para que ele viesse, o Espírito Santo, Jesus veio na frente e ele se batizou nas águas, fez como todo mundo, apesar dele não ter pecado, mas ele tinha que fazer. Amém? Ele tinha que fazer. Então, Jesus teve que passar pelas águas para cumprir o que Moisés falava na lei mosaica. Todo mundo tinha que se arrepender e se batizar. Amém? Aqui, olha, a Bíblia diz que ele se batizou aqui no 21, o céu se abriu e o Espírito, você vê que aqui o Espírito Santo está com letra maiúscula. Quando você vê o Espírito Santo, o Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. Como é a forma corpórea? Como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Tá vendo? Quer dizer, em ti eu tenho prazer. Ele ouviu aquela voz do céu. Abriu o céu e a voz chegou até ele. O Espírito do Senhor, em forma de pomba, pousou na cabeça do Senhor Jesus. E todos viram, e todos que estavam ali viram que o Espírito do Senhor, que a pomba pousou na cabeça dele, e escutaram a voz: Esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Que coisa linda, né? Tudo que Jesus fez até ali, ele cumpriu, desde criança até chegar à idade adulta. Agora que vai começar o ministério dele, tá bom? Depois que ela recebe essa unção, a gente é assim. Primeiro a gente aceita Jesus como Salvador. E se você tiver um chamado para fazer a obra de Deus, você vai ser chamado para ser uma pastora, como eu, vai ser uma pessoa da igreja, ajudar a igreja. Mas você também vai ser aquele membro que Deus usa para abençoar os outros também. Todos vão ser abençoados, mas primeiro você tem que aceitar o Senhor Jesus como Salvador, porque não há outro nome que possa salvar. Diante de Deus, só Jesus Cristo, que é o Filho dele. Amém? Que morreu na cruz por nós. E aqui Jesus está recebendo o Espírito Santo. Mesmo ele sendo no seu corpo de carne e ele tendo possibilidade de pecar, ele recebeu o Espírito Santo. O Espírito do Senhor estava sobre ele. A partir daquele momento, mesmo ele sendo um homem de Deus santo. Amém? Você quer receber o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo. Agora você precisa buscá-lo, aprender como se faz na Bíblia, para você ter o Espírito Santo na tua vida. Amém? Neste domingo, às 8 horas em ponto, eu vou estar no altar com Alexandre, com toda a minha equipe de fé, louvando e agradecendo a Deus, Paulinho, com todos, tá? Com o Roberto, com a Gilza, com todos aí, glorificando a Deus. E com você que é membro, né? Você que é membro da igreja, vem à igreja adorar o Senhor, louvar, ouvir a graça e a verdade, que é a palavra do ministério do Senhor Jesus Cristo, que é a graça e a verdade, a doutrina. Amém? Deus abençoe você e que o Espírito do Senhor te acompanhe para onde você vai hoje, tá? Neste domingo, Avenida Edgar Romero, 206, entre o viaduto Negrão de Lima e o Mercadão de Madureira, eu vou estar ali no altar às 8 horas em ponto, esperando por você, para louvar e louvar e louvar e aprender a doutrina da graça e da verdade.